E se eu te disser que o caminho que você está trilhando hoje é o caminho errado? Para um pouquinho, respira fundo e pensa aqui comigo. Quando foi que você tomou a decisão de trilhar esse caminho que você está trilhando hoje? Quando foi que você escolheu, entre várias alternativas de caminho, esse caminho? Ou será que as coisas foram acontecendo sucessivamente na sua vida e você parou nesse ponto que você está hoje? Meu nome é Elmer Bernardes e é sobre isso que nós vamos bater um papo agora. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui em casa. Muito provavelmente você vai escutar o meu gatinho miando, passando por aqui. É isso mesmo, eu quero que a gente tenha um bate-papo, que a gente converse sobre algumas coisas à luz da filosofia clássica, à luz da Bíblia Sagrada, da tradição cristã, outros textos também, para que a gente possa, fazendo um comparativo, perceber e ter consciência do caminho que nós estamos trilhando. Como referência para a nossa conversa, eu pego um texto que está em Mateus 7, versículo 13 a 20. Olha aqui para o lado, porque deixei aqui esse texto para a gente poder conversar. E é muito interessante porque lá no meu consultório eu recebo pessoas que se esforçam muito na vida para conseguir ter coisas, escolhem caminhos e sobem montanhas e depois percebem que subiram montanhas erradas e aí às vezes é tarde demais ou pensam que é tarde demais, isso causa uma angústia, causa um sofrimento. Mas eu digo mais do que isso, a maioria das pessoas não cogitam a possibilidade de estarem caminhando um caminho errado. Todo mundo acredita estar andando por um caminho certo. E aí tem a música lá do Zeca Pagodinho, né, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Até eu entendo o que ele quer dizer, mas se a gente deixar a vida me levar, e só isso mesmo, e vida leva eu, e se eu não assumir o controle da minha vida, e se ela me levar para um lugar onde eu não quero ir? E se ela me conduzir para um ponto em que eu vou encontrar muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, e mais do que isso, em que me impede de me desenvolver cada vez mais. Muitas vezes o que me impede de me desenvolver não é a dor, a tristeza e o sofrimento. Muitas vezes essas coisas nos convidam a crescer. Às vezes é o conforto, é o bem-estar aparente que nos trava e nos impede de crescer e faz com que a gente entre em conflitos das coisas que eu tenho e as coisas que eu sinto. Realmente, dinheiro não traz felicidade. A gente sabe disso, apesar de eu ouvir dizer assim, é melhor chorar em Paris do que chorar aqui. O melhor seria que a gente não chorasse, né? O dinheiro ele possibilita muitas coisas, mas a felicidade não. A felicidade ela vem de trilhar o caminho certo. E eu quero começar fazendo essa leitura para a gente ir aos pouquinhos. Nós vamos do versículo 13 ao 20 e a gente vai colocando algumas ideias, mas já começa assim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aí vem seguindo, né? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Estou lendo a versão Almeida, revista e atualizada, se eu não me engano, a versão Almeida. Olha que interessante. Primeiro ele fala assim, cara, cuidado, mano, entra pelo caminho estreito, porque o caminho largo, ele é mais fácil, ele é mais agradável, mas ele conduz à perdição. Ele fala, e muitos são os que entram por ela. Cara, é a maioria que entra por ela, por essa porta, por esse caminho. São poucos que encontram o caminho estreito. Mas calma, a gente chega lá. Eu estou me lembrando aqui muito de um ditado romano, antigo, latim, que diz in aspera veritas. Que diz, na dificuldade, nos caminhos difíceis, né? Na dificuldade se encontra a verdade. Que diz, os caminhos fáceis mentem, né? Os caminhos que são fáceis, eles mentem. Em áspera veritas, nos caminhos difíceis se encontra a verdade. É lógico que você não vai sair por aí buscando as dificuldades da vida. Não, mas serve para a gente pensar que em algum momento a gente tem a possibilidade de ter essa escolha, de perceber o caminho largo e de perceber a porta estreita. Fazendo um paralelo, e eu gosto de fazer esse paralelo muito dentro da tradição indiana, porque na tradição indiana separava-se a formação humana em 7 partes. 4 partes eram referentes à nossa personalidade, que tem a ver com a nossa mente, tem a ver com nossas emoções, os nossos pensamentos, nossas emoções, tem a ver com nossa disposição, nossa vitalidade, com o nosso corpo físico. E tem uma parte que é uma parte
digamos que mais sagrada, ou a parte sagrada, que é chamado de identidade, onde tem 3 elementos ali, que tem uma mente pura, que tem uma intuição e que tem ali a vontade, não a vontade do desejo, mas aquela determinação de fazer aquilo que você sabe que faz para que o mundo e você sejam melhores. Né? Um pensamento altruísta, coletivo, não individual. Então, quando a gente percebe, lá nessa tradição indiana, no Bhagavad Gita, isso deixa muito claro, que ele separa entre Kauravas e Pandavas. Que os Kauravas, eles são ali a personalidade, representam normalmente os nossos defeitos. E os Pandavas representam as nossas virtudes, são minoria. Então, sem a gente perceber, se não tiver uma posição, como é a posição do personagem principal dessa história, que é Arjuna, se ele não se posicionar ao lado das virtudes dos Pandavas, os Kauravas vão destruir, porque eles são maioria. Então, se eu não me torno consciente, sem eu perceber, eu vou andando sempre pela porta larga, sempre pela porta dos defeitos, porque normalmente é ali que a gente é criado, que é a personalidade, o nosso ego, aquele desejo de ser sempre satisfeito, né? de se satisfazer, os prazeres, as coisas que naturalmente, em volta da gente, da natureza, digamos assim, carnal, material, que nos chamam a atenção porque elas são barulhentas. Tem um livro da tradição tibetana escrito por Helena Blavatsky, inspirado na tradição tibetana, que chama A Voz do Silêncio, que diz que aquele falador silencioso dentro de nós, que fala baixinho, é ele que aponta o caminho certo. E aí eu vou te falar, o caminho certo, que é essa porta estreita, amigo, ela é difícil. Por que é difícil? Porque eu tenho que renunciar boa parte da ignorância mesmo, de não saber sobre o caminho largo, né? Que está no caminho largo. Eu tenho que renunciar a isso e tenho que declarar uma guerra, como Arjuna fez, contra os defeitos. E aí eu me lembro muito quando Sêneca fala assim, cara, presta atenção para você ver mesmo se você consegue ir a alguns funerais dos seus defeitos antes de você mesmo. Epíteto também fala isso, de um jeito diferente, mas a ideia é, cara, certifica que você está vendo morrer os seus defeitos antes de você. E aí você entra numa guerra. E quando você decide entrar nessa guerra contra a sua personalidade, ou seja, da identidade divina que há em nós, contra a personalidade material que também nos habita, aqui, né, que é o nosso invólucro, assim, nesse momento, cara, olha só a dificuldade que eu tenho no caminho. Por isso que fala em ásperas veritas, é nessa dificuldade que se encontra a verdade. Que verdade é essa? Se eu for continuar na tradição cristã, eu vou pensar, lógico, nessa verdade é o reino de Deus. E o que é esse reino, senão a plena coincidência daquilo que é o homem hoje e daquilo que é o homem à imagem e semelhança de Deus? Pare e pense um pouquinho, se lá na tradição cristã, quando faz um batismo, que o homem ele é mergulhado naquela água que representa a dissolução de todas as coisas, e ele emerge, perceba como ele emerge um novo homem. E esse novo homem, ele é a imagem e semelhança de Cristo, como foi aquele homem primordial que na tradição é chamado de Adão. Então, quando a gente fala sobre que verdade é essa que eu encontro no caminho difícil, é a verdade da identidade do homem, encontrando a plena coerência com a identidade divina. Isso é lindo, isso é fantástico, isso não é possível pelo caminho largo. Só que se a gente não parar e não tomar consciência, a gente pensa que está no caminho estreito, mas na verdade está no caminho largo. Porque ninguém quer estar no caminho largo. Mas como diz ali o texto sagrado, diz que muitos estão no caminho largo. Porque são poucos que sequer encontram o caminho estreito. Porque eles precisam procurar, não é natural. A gente precisa procurar, não é algo natural. Naturalmente a gente vai pelo caminho largo. Aí eu preciso procurar e encontrar esse caminho estreito. Agora imagina se eu deixo o acaso fazer isso por mim. Qual que é a tendência? É o caminho largo. Mas o mais legal é que a vida, ela nos permite, mesmo no caminho largo, ela nos permite mudarmos de caminho. Cambiar mesmo a nossa direção. E olha a sequência que diz assim: acautelai-vos, tome cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Só fazer uma pausa aqui, porque profeta é aquele que fala em nome de Deus. Aquele que fala em nome de Deus. Então, o falso profeta, ele não está falando em nome de Deus.
Às vezes ele até pensa que pode estar falando, mas não está. Agora, se a gente for usar isso dentro da visão simbólica que nós estamos trazendo aqui para esse texto, à luz de outras compreensões também, para poder ampliar a nossa mente e nunca anular a visão tradicional, apenas para trazer mais elementos, a gente vai perceber sim que há dentro de nós vários faladores. E a voz silenciosa é aquela voz do divino que a gente diz. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, no afã de melhorar, a gente vai continuando andando em círculos. Onde eu quero chegar para ser de maneira mais específica sobre isso? Às vezes a gente tem aqueles pensamentos que a gente pensa assim, não, esse aqui é o certo, essa é uma intuição, isso aqui é divino, isso é fantástico. E quando você vai quebra a cara e dá tudo errado e você percebe, não, piorou, né? Tá pior do que estava antes. O que aconteceu? Eu estou mais distante de me encontrar do que eu estava antes de tomar essa decisão. Eu tinha tanta certeza. E na verdade são lobos devoradores, na verdade são curavas disfarçados de pandavas, são defeitos disfarçados de virtudes que me faz ficar preso dentro desse ciclo terrível que eu preciso quebrar para conseguir avançar. E eu só consigo fazer isso de maneira consciente. Mas você fala assim, mas beleza, como é que eu sei que eu estou preso nesse círculo agora? Ou se eu de fato estou andando por um caminho estreito? Como eu sei que se eu fui enganado ou não por essa voz silenciosa, por esse defeito disfarçado de virtude, por esse curava disfarçado de pandava, por esse lobo disfarçado de ovelha? Como que eu sei? Olha o que o texto diz. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos das ervas daninhas? Não tem como. Olha a dica fantástica que está aqui agora. Como que eu sei? Olha o seu rastro. Qual rastro você tem deixado, né? Qual rastro nós temos deixado? O rastro, quando nós deixamos de humanidade, de bondade, de coisas boas, quando as pessoas passam por esse caminho, eles encontram uma trilha que leva para um lugar melhor. Quais frutos nós temos produzido? Será que nós temos produzido bons frutos? Aqueles frutos que, ao serem saboreados, trazem a sensação de crescimento, de nutrição, né? Fomos nutridos, mais fortes. Ou será que os frutos que as pessoas têm provado ao travar contato conosco têm sido fruto amargo, um fruto, às vezes, sem sabor, um fruto que é relacionado à dor, à discórdia, à tristeza, aos conflitos? Qual rastro nós temos deixado? Quais frutos nós temos produzido? Será que as pessoas que passam pela nossa vida, elas saem melhores, maiores, ou elas saem piores? Você já parou para pensar sobre isso? Eu paro para pensar sobre isso e percebo quantas pessoas passaram pela minha vida e saíram piores. Eu deixei marcas de dor, de tristeza, de sofrimento. Quantas pessoas passaram pela minha vida e saíram de mãos vazias? Isso me entristece, e se isso não te entristecer, tem alguma coisa errada também. Porque o meu desejo é que as pessoas, ao passarem pela minha vida, elas saiam melhores. Eu sei que algumas dessas pessoas saíram melhores, mas que sejam a maioria, entende? Que não sejam a minoria. Que as pessoas, ao passarem pela nossa vida, elas cresçam, elas sejam melhores. A gente precisa refletir sobre isso, porque se a gente não fizer isso, naturalmente a gente vai produzir frutos maus. Porque naturalmente a gente anda pelo caminho largo. Entende? E vamos dar sequência aqui para a gente melhorar essa nossa compreensão. Porque diz assim, porventura, seguindo, assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Olha o que ele está dizendo aqui. Coerência, amigo. Coerência. Se você tem um fruto, se você é uma árvore boa, você vai produzir frutos bons. É coerência aquilo que você fala com aquilo que você vive. Desde que você fale coisas boas e viva coisas boas. Entende? Quando a gente está falando sobre isso, eu percebo que não é possível uma árvore boa dar maus frutos. E você precisa olhar para a sua vida e perceber quais frutos você tem deixado, assim como eu preciso olhar para mim e perceber isso também, porque se eu produzir um fruto mau, será que eu sou uma boa árvore? Ou será que eu sou uma árvore má? Elmer, mas eu produzi 10 frutos bons, só um fruto mau. Então ainda é uma árvore que precisa melhorar, porque não é possível que a árvore boa dê frutos maus. Isso é como se tivesse uma semelhança com o caráter. Porque o caráter, a gente se apressa muito para falar sobre caráter. Eu fico vendo muito fácil as pessoas julgando o caráter das outras pessoas. Fulano é mau caráter, fulano é um bom caráter.
eu sou um bom caráter, fulano é mau caráter, tem um caráter mal formado. Amigo, um caráter bom é um caráter em que todas as ações, todas as decisões, todos os pensamentos são direcionados para algo elevado, para algo divino, para algo sagrado. Tudo aquilo que um bom caráter produz, eleva. Quem de nós tem um caráter assim? Quem de nós não tem pensamentos ruins, não tem emoções ruins e não toma decisões erradas? Quem de nós? Você conhece alguém assim? Será então que você pode dizer sobre o seu caráter que ele é bom? Porque às vezes a gente olha outra pessoa e fazendo alguma atitude errada e a gente julga rapidamente. E no início desse texto fala pra gente não julgar para não ser julgado, porque é disso que se está falando. É mais ou menos como se eu parasse para pensar, será que se eu na situação daquela pessoa eu faria exatamente igual ou faria diferente? Ou faria diferente, mas algumas coisas eu faria igual? Será que eu tenho a força moral para poder falar assim, ah, não, você fez algo errado, sabendo que se você estivesse no lugar você faria totalmente diferente? Será que há essa coerência? Não, responda para você, é claro. E seja sincero. Eu não estou falando de atrocidades, não, estou falando das coisas pequenas da vida. Um bom caráter é mais ou menos como se houvesse dentro de nós algo divino e há o fôlego de vida que foi soprado. E esse fôlego de vida que foi soprado nos dá características divinas. Então, um bom caráter é quando essa característica divina que nós temos sai e se manifesta através de boas ações, bons pensamentos, boas emoções, bons frutos. Como eu tenho esse caráter aqui divino, e é como se eu tivesse, essa natureza divina. E o caráter é como se fosse um segurança armado, um segurança de valores, assim, aqueles armados. Quando é um bom caráter, é um bom segurança, ele observa que dentro há coisas boas e ele dá passagem das coisas boas para fora, do interior para o exterior, mas ele impede que as coisas ruins entrem. Quando o caráter não é bem formado, esse segurança de valor ele inverte o papel. Ele permite que as coisas más entrem, mas impede que as coisas boas aflorem, que as coisas boas saiam, que a natureza divina saia. Aí eu te pergunto, quem de nós tem um bom caráter que consegue vedar a entrada de tudo que é ruim e só permite a vazão de tudo que é bom? É lógico, amigo, que produzir 10 frutos bons e um mau é melhor do que produzir 10 maus e um bom. É lógico. É uma caminhada. Só que eu preciso não ter a percepção que eu caminhei mais do que de fato eu caminhei. Achar que eu subi 10 degraus e só subi um. Eu preciso saber que mesmo produzindo 10 frutos bons e produzindo um mau, eu ainda sou uma má árvore e preciso melhorar. Entende? Agora, eu ainda não conheço uma pessoa que produza 10 frutos bons e um mau. Eu ainda conheço pessoas que a maioria de nós está na luta, tentando produzir mais bons do que maus. Mas é isso mesmo, essa é a vida, esse é o caminho estreito. Entende? Esse é o caminho. E aí o texto ele diz algo que eu acho fantástico, porque toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Eu não preciso aplicar aqui no juízo final necessariamente. Pegar uma árvore mal e corta e lança ao fogo. Não! Mas eu posso entender que eu, como a árvore má ainda, eu posso cortá-la e eu posso atirá-la no fogo. E ao atirá-la no fogo, eu posso permitir que a árvore boa cresça. Eu posso pegar a árvore má, como quem poda uma árvore e vai tirando ali as coisas más. E lança-se no fogo. E o fogo há uma relação estreita com aquilo que é espiritual, com o espírito. O fogo normalmente representa o espírito, a água normalmente representa a matéria. É como se eu pegasse a minha parte má, as partes más que eu tenho, e jogasse no fogo do espírito. E ao passar por esse fogo, renascesse algo bom. E o que é necessariamente renascer esse algo bom? Renascer esse caráter bom? É como se eu pegasse esse caráter e colocasse ele em coerência com o caráter divino, a imagem e semelhança de Deus, como nós já falamos. Entende? Então eu posso transmutar-me de uma árvore má
para uma árvore boa. É como se eu fosse uma árvore que só desse espinhos. Se eu pegar uma árvore, amigo, que só dá espinho, eu posso irrigar, posso adubar, posso podar, que ela vai dar só espinho. Eu preciso mudar as raízes para mudar os frutos. Eu preciso estipar a árvore má para que dê nascimento agora, dê espaço para o nascimento da árvore boa. Entende? Mas é possível. É possível. O fogo do Espírito está queimando para poder purificar, mas eu preciso cortar. Não posso deixar que a vida, por acaso, ou um evento sobrenatural corte isso. Eu preciso tomar essa árvore má com as minhas próprias mãos, entrar em guerra contra os curavas, contra os defeitos e posso lançar no fogo purificador do Espírito. E aí eu observo o que acontece, porque, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus rastros, pelos rastros das suas ações, a gente vai conhecer se o que está falando em nós é algo bom ou é algo mal. Se aquilo que está em nós faz com que as coisas sejam melhores ou piores. Amigo, vamos fazer o seguinte. Toma um tempo para você pensar sobre isso. Como diz Sócrates, né? Uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Eu já falei isso. Olha para você agora e tome a decisão de produzir mais frutos bons e de, a cada passo que você der, você saia desse caminho largo e entre no caminho estreito, porque a cada guerra que você declara contra os seus defeitos, a cada parte má que você pode e lança no fogo, você vai se estreitando mais no caminho que leva à verdade da identidade com aquilo que você é, que é a imagem e semelhança de Deus. Amigo, se você não tomar essa decisão, não tem como. O caminho largo vai ser a única opção. E o bom fruto, o bom caráter, nunca será a constância na sua vida nem na minha. Que a partir de hoje a gente escolha produzir bons frutos para que as pessoas que passarem por nossas vidas saiam de mãos cheias de frutos bons e também tenham o desejo de caminhar pelo caminho estreito, mesmo sendo difícil, mas é Ele que revela a verdade. Um grande abraço para você e a gente se vê em breve.